Talvez você já conheça a história de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, mas eu vou contar aqui muito rapidamente porque ela é muito ilustrativa para o nosso papo do bem de hoje. Siddhartha era um príncipe da antiguidade. Sendo príncipe, quando ele nasceu, o seu pai recebeu vários adivinhos assim que falavam como seria a vida desse príncipe, porque o seu pai, o rei, acreditava que Siddhartha deveria ser um grande rei, um guerreiro, assim como ele. Mas não foi isso que os adivinhos disseram. Disseram que Siddhartha seria um sábio, que seria um monge, que dedicaria a sua vida a meditar e a ensinar. Mas por que o meu filho se tornaria um monge, sendo que ele é um príncipe e será rei? Porque ele vai se compadecer do sofrimento do mundo. Bom, quando o pai de Siddhartha ouviu isso, ele resolveu que o Siddhartha jamais conheceria o sofrimento. Siddhartha viveu ali, apenas dentro do seu castelo, completamente cercado das 1000 maravilhas, sem conhecer nada de sofrimento. Um dia o Siddhartha pediu para o seu pai para fazer um passeio pelo seu reino. E o pai disse, claro, mas cuidou que um determinado cocheiro levasse Siddhartha pela carruagem, com a carruagem por um caminho onde ele só via coisas magníficas, maravilhosas e não tomasse nenhum contato com o sofrimento humano. Assim foi por algum tempo. Até o dia que Siddhartha foi fazer o seu passeio e o cocheiro que sempre o levava estava indisposto e outra pessoa o levou ao passeio. Acontece que Siddhartha, nesse passeio, então, conheceu uma pessoa doente, conheceu uma pessoa velha e conheceu a morte, uma pessoa que havia morrido. Isso ele viu em seu caminho e entrou em contato com a doença, a velhice e a morte. E quando ele voltou ao castelo, ao seu palácio, como pode ser eu viver aqui nesse castelo tão maravilhoso quando existe pelo mundo tanto sofrimento? E Siddhartha então sai em sua peregrinação, de fato se torna um monge, faz muita meditação, muitos jejuns e pouco a pouco vai descobrindo as verdades sobre o mundo, descobre a causa do sofrimento e se torna esse que hoje é conhecido como Buda, o Senhor da Compaixão. E hoje a gente vai aprofundar nesse assunto sobre o que foi que o Siddhartha, o Buda, descobriu afinal. Continuando a nossa história sobre Siddhartha, o Buda, quando ele saiu pelo mundo em sua peregrinação, a primeira coisa que ele fez foi seguir os monges mais velhos, que diziam para ele, você precisa meditar e jejuar. E o Siddhartha fez isso, meditava e jejuava cada vez mais, e jejuava muito, porque ele tinha uma intenção, descobrir a causa do sofrimento e acabar com essa causa, para que não houvesse mais sofrimento no mundo. E ele foi aos extremos. Dizem que ele se sentou debaixo de uma árvore, a famosa árvore Bodhi, se colocou ali em posição de lótus e bebia apenas a água da chuva e se alimentava das folhas e dos insetos que tocavam a sua boca, e ali ele ficou durante muito tempo em profunda meditação, querendo descobrir como eliminar o sofrimento. E aí se diz que ele estava próximo de morrer, de tanto que ele estava em jejum e profunda meditação, próximo da morte, quando por ali próximo uma moça estava com o seu professor de cítara, que é um instrumento lá do Oriente, e a moça estava afinando o seu instrumento quando o professor disse, cuidado, você não pode deixar a corda solta, senão não sai nenhum som, e nem pode apertar demais, senão a corda arrebenta. E a história conta que quando Siddhartha escutou isso, ele entendeu que a vida de príncipe era a corda solta, e a vida de monge, só na meditação e no jejum, era a corda muito apertada, que iria arrebentar. E ele entendeu então que era necessário o caminho do meio. E junto com o caminho do meio, Siddhartha descobriu, afinal,
né? Quando ele encontrou a sua iluminação, que foi esse caminho do meio que ele encontrou, ele descobriu sobre a dor. Ele descobriu 4 verdades. A dor existe. Se a dor existe, ela tem uma causa, e a causa da dor existe. Se existe a causa, existe um caminho para que você elimine a dor. Se a dor existe, existe a causa da dor, e aí ele desenvolveu o caminho para eliminar a dor, o sofrimento. Qual é de fato a causa da dor? E agora, talvez eu te surpreenda. A dor existe no mundo e ela é inevitável. E aqui eu preciso fazer uma distinção entre dor e sofrimento. A dor existe no mundo, ela é inevitável. Você vai viver pelo mundo e vai passar por dores. O problema é quando a gente se apega na dor. E quando a gente se apega na dor e põe muita atenção na dor, isso se chama sofrimento, que é viver a dor de novo, de novo e de novo. Quando a gente pensa sobre a dor, né? E quando a gente fica fixado na dor, ela se torna um sofrimento. Note o quanto a gente se fixa nas coisas. E quem é que se fixa na dor, senão o nosso pensamento? Um monte de coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e, de repente, uma coisinha sai fora do lugar, e aonde que a nossa mente se fixa? Ali, naquilo que saiu do lugar. Você tem 1 ano ou vários anos de saúde, de bem-estar, então você adoece. E onde é que a mente se fixa? Ali, naquele momento em que você adoeceu. E por que eu adoeci? A gente é assim. A mente presta atenção naquilo que aparentemente é ruim. E aquilo fica muito maior e a gente sofre. Uma das conclusões de Siddhartha, do Buda, é que a causa do sofrimento é a mente. E de fato é. Pare para pensar. Se algo dói em você, então você dorme. Quando você dorme, você sente dor? Pare para pensar. Se você está numa dor emocional, então uma outra pessoa, algo, te dá uma boa notícia. Você está numa dor emocional e de repente você recebe um telefonema de alguém que você gosta e você atende o telefone, a dor emocional, por um tempo, desaparece, porque a sua atenção naquilo se desviou, porque a sua mente adormeceu. A causa do sofrimento é totalmente mental. E se a gente for mais fundo, a gente acaba vendo que a causa de todas as coisas na nossa vida, inclusive das emoções que a gente não gosta, é mental também. Quando a gente está irritado com alguém e a gente pensa e pensa e pensa e remoe o pensamento sobre aquela irritação, o que acontece? A gente chega no nível da raiva, do ódio, a gente quer agredir aquela pessoa, a gente vai à guerra. Quando você se aborrece com alguma coisa, é um aborrecimento, e a tua mente remoe o aborrecimento, aquilo se torna tristeza, se torna mágoa, se torna ressentimento, e podemos ir às profundezas da depressão pela atividade mental. Então, sendo assim, se a causa, a dor existe, mas a causa é a mente, por a gente ficar fixo nessa dor, será que sair do sofrimento também não está na mente e nas nossas mãos? Mas como fazer isso? Como dominar esse aqui? Não se trata de dominar, se trata de conhecer essa mente, entender como ela funciona, começar a adquirir hábitos, comportamentos que flexibilizem essa nossa tendência a se fixar naquilo que nos causa dor e sofrimento. Então aqui apenas uma dica para você começar esse processo de acalmar esse cabeção, né? De relaxar e sair desse estado de dor e entender que esse é o único lugar que de fato te causa dor e que você é capaz de aliviar muito da tua dor, do teu sofrimento, saindo desses estados mentais. Por exemplo, um exercício prático muito bacana é você se habituar a várias vezes durante o dia parar o que estiver fazendo e acalmar-se. E respirar profundamente, e ao invés de estar com a atenção aqui, colocar um pouco a atenção no teu corpo, a atenção naquilo que você está fazendo, um pouquinho de mindfulness, que significa atenção plena naquilo que você está fazendo. Eu costumo colocar o meu celular para fazer um plim várias vezes ao dia, e quando ele faz esse
toquezinho, esse plim, eu paro, respiro, coloco atenção nos meus pés e tiro a atenção desse aqui, ó, que me fixa naquilo que é ruim. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu quero te fazer um convite especial, que é uma imersão que eu tenho gravada, que se chama o Código do Equilíbrio Emocional. Eu vou deixar no descritivo do vídeo aqui o link, clica lá, dá uma olhada como é que funciona, e eu tenho certeza que pode ser muito, muito bom para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim e deixa aqui um comentário. Um beijo!